Feliz sábado, leitores! Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Clube de Leitura Folhas Proféticas. O nosso tema de hoje, que nós estudamos durante a semana, é o capítulo 4 do Lar Adventista, o alcance da influência do lar. Eu quero saber quem conseguiu ler o capítulo. Se manifeste aí nos emojis. Quem conseguiu ler o capítulo, ouve em áudio do Lar Adventista, capítulo 4. Neide Elson, quem mais? Cadê os meus leitores? Mariana, Solange ouviu, é um audiobook, então é um tipo de leitura também. Alguém mais conseguiu ouvir, ler no aplicativo? Leitores, quais são as dificuldades de vocês para ler um capítulo por semana? Muito bom ver o rostinho de vocês. Nós vamos fazer uma oração agora. O Rafael vai fazer uma oração inicial para nós. Uma boa noite a todos, feliz sábado. Conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para orar. Querido e grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma sexta-feira estamos reunidos em Tua presença, entre irmãos dos mais diferentes cantos deste país. Obrigado, Pai, por esta grande oportunidade. Obrigado também porque conseguimos ler um capítulo tão importante para a nossa vida espiritual. Mais um capítulo a respeito do lar, agora sobre a influência que esse lar tem na sociedade, entre os familiares. Pai, que as discussões aqui venham calar fundo em nossos corações, nos aprendizados que tivemos. Aqueles que não conseguiram ler, que possam também aprender dos comentários e se motivarem a ler os próximos capítulos até o último capítulo deste livro. Senhor, fale fundo aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Nos ajude a levar a sério essas verdades tão preciosas, pois tudo começa no lar. E sabemos disso porque todos aqui fazem parte de um lar. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Obrigado por este sábado. Fique conosco, Senhor, na compreensão, para contribuirmos também de forma agradável sobre os temas aqui apresentados. Tudo isso te peço, Jesus, em Teu nome. Amém. 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 Leitores, estou feliz porque estamos juntos mais uma vez para comentarmos a respeito do capítulo 4. Antes de comentarmos, eu quero trazer uma novidade para vocês que há um tempo já eu queria trazer. É o seguinte, eu quero reservar uma data, um dia na semana, para a gente se reunir só para a oração. E eu quero saber de vocês que estão aqui, que participam com mais frequência, o que eu pensei? Dois horários que eu poderia, né? Terça-feira à noite, sábado à noite. Eu quero muito que vocês deixem nos comentários o que vocês acham dessas datas, porque qual que é o objetivo? É a gente se reunir para exclusivamente fazer oração. Oração. Então, a gente vai orar a respeito dos capítulos, a gente vai orar pelos problemas que a gente enfrenta na igreja, a gente vai orar para que as pessoas
Comecem e queiram a cada dia estudar o Espírito de Profecia. A gente vai estudar orar por reavivamento e reforma. A gente vai orar. Então, o objetivo é que não só uma pessoa ore, mas 3, 4, 5 pessoas orem. Eu quero muito que vocês orem a respeito deste projeto. Seria que horas, Amara? Olha, eu queria que fosse 19h30. Já vi uma sugestão aí de ser 20h30. Mas eu vou lançar isso lá no grupo. Mas já pensem sobre isso, já orem sobre isso, por favor, porque isso tem estado no meu coração já há um tempo e eu decidi que não iria passar de hoje para falar isso para vocês, tá bom? Então agora a gente vai. A Mara sugeriu 20h30. Eu vou colocar opções lá no grupo, para que os outros leitores votem também. Mas só para a gente agitar isso na nossa mente. Leitores, o capítulo dessa semana, com o título O Alcance da Influência do Lar. Eu achei esse capítulo muito bom. O Léo disse assim: seja bem-vindo, Alessandro. Ele é novo por aqui no Clube de Leitura, seja bem-vindo. Nós temos um grupo que você pode entrar. Posso deixar o link no final aqui, ou contato no grupo do WhatsApp. Leitores, eu quero começar comentando um texto que está na página 32, que diz assim: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Merece um emoji aí, gente, esse texto. Merece uma reação. Vocês leram esse texto? Vocês pensaram sobre esse texto? O Senhor está dizendo: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Porque são cartas vivas, né? Nós somos cartas vivas. Leitores, eu quero deixar o espaço agora para vocês comentarem. Quais textos vocês chamou a atenção de vocês? Quais textos vocês gostariam de comentar? Dúvidas, perguntas, comentários? Esse texto, para mim, ele é a grande base aqui desse capítulo. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais a favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Por quê? Porque é um cristianismo prático. Eu posso pregar sobre algo, ensinar sobre Jesus, mas, no entanto, eu mesmo não estar vivendo isso. Quando existe uma família bem ordenada, o que está acontecendo? Ela está vivendo a verdade. E o fato dessa família estar vivendo a verdade é isso que faz ser impactante para o mundo, é isso que faz com que as pessoas vejam o que é o evangelho, o que acontece quando uma pessoa é cristã, o que acontece quando uma pessoa serve a Deus. Algum comentário? Naciária, pode comentar, minha irmã. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, essa parte de família bem ordenada, eu creio que o termo família começa em questão de quando a pessoa é jovem, né? Então, ela reordenar os pensamentos, os princípios, formular bem, ela se sentir amada por Deus, pertencente, todo dia renovar a identidade dela com Deus, e daí ela vai estar preparada para ser uma pessoa melhor. Se for a mulher, uma mãe, uma pessoa que se ama em Deus, o homem também, como ser, exercer o papel de sacerdote, todas as coisas, e já pensando em como ser uma pessoa melhor. E quando se unirem, eles vão poder transbordar isso para a extensão da família. Se
for constituir filhos ou não, né? Mas para o próximo, porque eu acho que assim, começa no início, quando a pessoa é solteira, e depois se une para formar essa família bem ordenada, porque se entra na parte de constituir uma família com muitas debilidades, acaba que os filhos ficam sem referência, os pais, as mães ficam sem referência e acabam que não se tem um norte, né, para orientar vários aspectos da vida. Então, a parte de constituir Cristo, a justiça nossa para ser uma pessoa melhor, eu acho que é uma luz para tudo isso, né? Então, eu vejo que a família bem ordenada começa bem antes dela ser formada, começa um coração ansioso para conhecer mais a Deus, né? É verdade, Naciária, porque é a base, né? Se aquele casal que está se conhecendo, que está formando uma nova família, não tem esses princípios, não estão alinhados nos seus valores e fundamentados, né, nos princípios da palavra, então este casamento, esta família depois, né, não será bem ordenada, porque a base não foi bem estabelecida antes, né? Antes. Então, é isso mesmo, Neigelson. Boa noite. Estão me ouvindo? Ok. Eu acho que eu concordo com você, Josiane, que esse trecho, né, do capítulo é o mais importante desse capítulo, né? Fala sobre a questão da influência do... Assim, ó, o que que acontece, né? Nesse trecho mostra que o comportamento, né, as ações, elas são muito mais eficazes do que a fala, vamos assim dizer, do que a parte teórica, né? Que muita gente tenta embasar, né, na parte teórica. Eu mesmo já sofri muitas desilusões com pessoas, né, que eu conhecia, que eu achava que eram cristãos excepcionais e tal. E aí, quando eu fui conhecer na prática, eu vi que o exemplo prático, né, a vivência, de fato, não tinha, era só as palavras. Isso me deixou muito decepcionado. Então, o que a gente vê inicialmente é que a família, ela é o centro, eu vou parafrasear aqui para os nossos dias, né? Ela é como se fosse o centro de influência, né? Porque no próprio capítulo fala em algum momento lá que não tem como a gente se isolar e viver sozinho e sem exercer influência para o próximo, né? Tipo assim, para quem está presente em nossa família e tal. E não só isso, esse alcance dessa influência, isso vai, tipo assim, até o governo, que seria, tipo assim, o topo, né, da nação, de uma certa forma, né? E essas influências vai até lá. Então, tipo assim, a influência do lar, né? Então, independente, né, a questão do lar, ele já é uma influência, né? A gente só tem que ver para que lado que está sendo a influência. Se está sendo uma influência boa ou se está sendo uma influência ruim, entendeu? Então, eu também concordo, acho que esse é o verso mais importante, né, do capítulo, é esse verso aí também. Um centro de influência, gostei muito da expressão. O Senhor usa essa expressão, né? Ellen White usa para falar dos centros de influência nas cidades, né? Restaurantes, lojas de produtos naturais, salas de tratamentos naturais, mas eu realmente acho que é bem empregado esse termo na família, porque é da família que tudo sai. Foi citado mais cedo, né? É que começa no lar. Começa sempre no lar. Então, o próprio título do capítulo fala, né? O alcance da influência do lar. Muito interessante, porque tem uns textos aqui, depois a gente vai ler, que fala assim, que os jovens que foram ensinados nos princípios, eles sairão e influenciarão outros, e influenciarão outras famílias. E a sociedade será, olha aqui, primeiro parágrafo. A missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que põe em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida.
Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida, e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. Então, a nossa visão do lar tem que ser, olha, não é só do lar que a gente está falando, não é só que eu vou cuidar bem do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, e nós estaremos bem diante do Senhor. Mas tudo isso que vai acontecer nessa família, a sociedade sentirá. Eu quero comentar algo com vocês que eu percebo que as pessoas têm uma ideia errada de missão e no nosso meio há uma ideia errada de ser missionário. Porque os pais são missionários, a mãe é missionária do lar. Que maior missão do que educar, ajudar a formar o caráter de um filho, educá-lo na verdadeira educação. Então, às vezes eu falo como povo, dá muito valor para missões externas, quando missões internas estão sendo negligenciadas e desvalorizadas e mal compreendidas. Então, isso precisa ser esclarecido no nosso povo, a gente precisa ter esse entendimento de que a nossa maior missão é no lar e também fora dele, porque tem outros textos falando, olha, que é uma família que vive esses princípios, vai influenciar os vizinhos, vai aprender a cuidar dos necessitados, vai aprender a manifestar isso. Mariana, pode comentar? Obrigada, boa noite, feliz sábado. Eu achei bem interessante a irmã que falou primeiro, né? Ela dizer que tem que começar, né? Lá, quando está sozinho, né? Eu achei muito interessante isso, e de fato né? Quando a gente está solteiro, a gente precisa pensar em como vai ser a nossa família. E uma coisa muito importante é que, assim, cada um de nós, a gente carrega alguma coisa da nossa família, né? A nossa família não é perfeita, né? A nossa mãe, o nosso pai já errou, os nossos avós também erraram, mas o que que a gente tem que pensar? O que que na minha família me doeu do que fizeram, ou de alguma coisa que a minha família fez, ou para comigo diretamente ou indiretamente, que eu acabei, infelizmente, recebendo, vamos supor não, né? Esqueci a palavra. É, as consequências de uma atitude errada que a minha família tomou, enfim. A gente tem que pensar muito nisso. Eu vou trazer exemplo. Vamos supor, eu tive uma mãe que era muito impaciente, sabe? E às vezes falava coisas muito duras, xingava até, né? Então, assim, aquilo me magoou muito, me feriu muito. E será que quando eu tiver os meus filhos, eu preciso ser como a minha mãe foi? Sabe? Eu tive um pai que infelizmente era um alcoólatra, batia em mim, batia também na minha mãe, e eu como homem, eu preciso ser igual ao meu pai foi? Sabe? A gente tem o poder em Cristo Jesus, claro, fora disso, impossível. A gente tem o poder em Cristo Jesus de quebrar essa maldição. O fato da minha mãe ter sido uma pessoa impaciente, que gritava, que xingava até, que dava castigos assim, sabe? Como é que eu posso dizer? Muito duros, sabe? Que ultrapassavam os limites. Eu não preciso ser assim com os meus filhos, com os meus futuros filhos. Sabe? Eu posso ver o quanto aquilo me magoou para que eu não possa reproduzir nos meus filhos. Mariana, mas a gente não dá aquilo que recebeu. Mas aí vem Cristo. Aí entra o sobrenatural, né? Realmente, a gente não pode dar aquilo que não recebe. Mas a gente recebe de quem? De Cristo. Todo o amor. Nós recebemos do Pai maior, que é Deus. Né? Todo o amor, toda a compreensão, todo o carinho. Fala assim, Senhor, olha só, eu não tive isso do meu pai, da minha mãe, por favor. Eu preciso receber de ti.
dá para mim para eu poder dar para os meus filhos, porque aquilo que eu sofri, eu não quero que os meus filhos sofram, né? Só para terminar, algum tempinho atrás, né, alguns anos atrás, eu vi uma charge, né? Hoje se diz meme, né? Na minha época era charge. Vi uma charge que eram dois rapazes, né? Que eles estavam na rua. Aí um rapaz, ele estava muito mal vestido, você notava que ele era morador de rua, né? E sentado assim no meio-fio, com um semblante triste e tal, e um outro rapaz do lado dele, muito bem vestido, de terno e gravata, estava com uma pasta do lado. Você julgava ser um advogado, um executivo, né? Uma pessoa que tinha conseguido vencer na vida, né? Como a gente costuma dizer. E aí a charge fazia uma pergunta, né? E cada um respondia. A charge perguntava assim: por que você está do jeito que você está? Por que você é o que você é? Aí o que estava mal vestido, que era um morador de rua, falou assim: eu estou nessa vida, eu sou o que sou, porque meu pai era alcoólatra. E a mesma pergunta foi feita para o rapaz que estava bem vestido. E ele respondeu: eu estou assim, eu sou assim, eu tenho essa vida porque meu pai foi alcoólatra. E o resumo da charge é que aqueles dois rapazes eram irmãos. Então, eles viveram no mesmo contexto de um pai alcoólatra, né? Talvez batia nos dois, talvez batia na mãe, mas cada um tomou um posicionamento da vida. Então, eu achei muito interessante o que essa irmã colocou, da gente, na base ali, a gente fazer essas reflexões do que foi a nossa família de origem, né? Do que magoou, do que feriu, do que trouxe dores, e falar assim: não, eu não quero isso para minha futura família, né? E agora eu venho para nós, né? Eu não sei se aqui tem alguém que já é casado, que alguém já tenha filhos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para voltar atrás. Enquanto a gente estiver respirando, enquanto a gente tiver o fôlego de vida, sempre há esperança de mudança. E Cristo está de braços abertos para falar assim: olha, eu tenho aqui todo o poder que vem de mim para você agarrar e você fazer todas as mudanças. Então, se você é pai, mãe, e vive numa situação que você está vendo que a sua família não é bem ordenada, porque você trouxe coisas também lá de trás, nunca é tarde para mudar, sabe? Nunca é tarde para mudar. Eu digo, eu tenho 24 anos de casado, o quanto eu mudei, louvado seja Deus, o quanto eu mudei, tanto no meu relacionamento, quanto na minha abordagem com os meus filhos, como também como pessoa, e eu também, obviamente, preciso mudar. Então, assim, nunca é tarde, sabe? E eu achei muito interessante que essa irmã colocou. Louvado seja Deus. Muito bom os comentários de vocês, leitores, muito bom. Eu quero comentar o que a Solange disse aqui no chat. Esse texto foi o texto que eu li lá no início, né? Que fala que uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. E aí ela falou assim: esse texto me impressionou bastante, porque vim de uma família disfuncional. Depois tive minha família e hoje vejo com tristeza meus filhos e netos longe dos caminhos do Senhor. Fico feliz quando vejo uma família bem ordenada. Falo para mim mesma, uma família criada para ser salva. O Paricituis, esqueci o nome do irmão Alessandro, né? O ataque do inimigo à família também denuncia a importância desse tema. Olha que comentário, gente. O ataque do inimigo à família também denuncia a importância desse tema. Se Satanás está atacando tanto, tanto, tanto a família, o papel do homem, o papel da mulher, é uma demonstração do quanto que a família é valiosa. Leitores, eu quero comentar com vocês sobre... Deixa eu ver se tem uma mãozinha levantada. Tem uma parte aqui que agora vai falar da má influência, a influência de uma família mal dirigida. A gente está falando da boa influência, mas agora vamos falar da má influência. Página 33 diz: a influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade.
acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades, governos. Está lá no Patriarcas e Profetas. E agora, olha, essa frase que eu li, para mim foi muito impactante. É impossível nos vivermos de uma maneira que não exerçamos influência no mundo. Então, o Senhor está falando assim, olha, é impossível você não ter influência no mundo. Porque você pode ter uma influência boa ou uma influência ruim. Membro algum da família poderá encerrar-se em si mesmo, de maneira que nenhum outro membro não lhe sinta a influência e espírito. A própria expressão da fisionomia terá influência para o bem ou para o mal. Seu espírito, suas palavras, suas ações e atitudes para com os outros são inequívocas. Se ele vive no egoísmo, circunda sua alma de uma atmosfera má, ao passo que, se estiver cheio do amor de Cristo, manifestará cortesia, bondade, ternura, aliás, terna consideração para com os sentimentos de outros e por atos de amor. Comunicará àqueles com quem convive sentimentos brandos, gratos e felizes. Manifestar-se-á que ele vive para Jesus e aprende diariamente lições a seus pés, dele recebendo luz e paz. Estará habilitado a dizer ao Senhor: pela tua brandura me vieste e engrandecer. Segundo Samuel 22, 36. Leitores, o que o Senhor está falando? O Espírito Santo falando para a gente, porque foi o Espírito Santo que inspirou Ellen White, não foi? Amém? Amém. Isso é tão diferente falar isso porque se estamos acostumados a desprezar o espírito de profecia, mas o Espírito Santo está nos dizendo, olha, é impossível nos viver de maneira que não exerçamos influência. A grande questão é, que influência é essa? E aí eu quero que vocês mencionem, né? Pensem, comentem. Ellen White falando, olha, a própria expressão da fisionomia terá uma influência. Ellen White fala muito, né, sobre a atmosfera. Ela fala muitas vezes sobre a atmosfera, que existe uma atmosfera diferente, uma atmosfera mais celestial ou uma atmosfera mais de trevas. Então, alguém gostaria de comentar? Tem algum outro texto que vocês querem comentar, que não querem deixar passar? Deixa eu ver se tem alguma mensagem no chat. Se alguém quiser comentar, mas não quiser usar o áudio, deixa aqui na mensagem. Mariana falou assim, muitos dizem que ela é só uma escritora. Leitores, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente tem um entendimento errado de Ellen White, a gente perde muito. Porque as pessoas falam assim, não, porque ela escreveu conselhos, são conselhos. Mas não são conselhos no sentido de diminuição de importância. É inspiração, foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. E é a palavra do Senhor, quando a gente fala assim, que a gente deve viver de toda palavra que sai da boca de Deus, está aí incluso o espírito de profecia. Porque ela foi profetiza assim como os outros profetas inspirados. Se a gente não entende isso, se isso não é uma realidade para nós, a gente vai desprezar o espírito de profecia, vai desprezar o próprio Espírito Santo, vai desprezar o que o Senhor nos revelou. Esse foi o erro do povo de Deus no passado, o povo de Israel. Matava os profetas, rejeitava as mensagens de advertência. Isso está acontecendo com a gente hoje. Vamos lá, leitores. Algum comentário? Náciara, deixa eu comentar, minha irmã. Então, a gente pode ver que vários locais de convívio
tem determinada item a seguir, regra, algumas coisas assim, tipo, ambiente de trabalho, onde devidamente a pessoa se comporta de alguma forma. E no lar, cada um tem a liberdade de ver, que tem uma responsabilidade, tem uma interação que você, não tem ninguém te vigiando, é, pessoas te vigiando. Então, você tem que entender, qual é o meu papel onde é que eu estou, que ninguém da família vai meramente estar 24 horas vigiando qual deve ser o proceder. Só que aí, no lar, onde eu tenho a liberdade de me expressar, que Deus deu essa bênção de eu expressar meramente quem eu sou, e todo mundo conhece mais intimamente. E, muitas vezes, com a correria do dia a dia, várias tarefas, tem a tendência de o lar ser algo monótono, onde acaba que as pessoas ao redor, elas, de alguma forma, sofrem decorrências de estresses, rotinas, essas coisas, sendo que o lar deveria ser mais um ambiente onde a gente fosse refinado, para a gente meramente expressar coisas boas, porque que fala que os membros, eles são polidos, né, na maneira de falar, né, polidos, cristãos corteses e exercem uma influência para o bem, que fala que esse exemplo dado, ele até outras famílias notarão o resultado e elas vão querer fazer igual. Fala, por sua vez, seguirão o exemplo dado. Outras famílias então, é aqui que formam-se hábitos corretos. É num lugar onde poderia você formar maus hábitos, porque, todo mundo me conhece, sem filtros aqui, então eu vou viver de qualquer jeito. Mas aqui fala que é aqui que formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios, eu tenho que respeitar aqui com quem eu estou convivendo. É aqui que a fé opera por amor, né? Porque Deus, ele permitiu que diversidade de caráteres diferentes convivessem para que você, com fé, operasse por amor e purifica a alma e serve de leme, presidindo toda a família. Sobre santificada influência de tal lá, o princípio da fraternidade. Por que que vai ter fraternidade se existe lá? Porque vai estar embasado na palavra de Deus e é lá que fala que vai ser mais amplamente reconhecido e obedecido. Então, o que vai fazer eu livremente fazer esse lar algo pleno de paz vai ser um guia, algo que ninguém está me obrigando, mas algo me guia, uma âncora, que aqui, no caso, está dizendo que é a palavra de Deus, que é reconhecida e obedecida por todos os integrantes do lar. Muito bom, gente. Eu estou tão feliz que vocês estão animados hoje. Neide Elsa, pode comentar. Falando dessa mal influência, né? Tem um trecho aqui que eu achei interessante. Eu estava tentando achar aqui, eu pesquisei com várias palavras-chave, eu consegui achar. Eu vou mandar aqui no chat, aqui, ó. Tá na página 34, fala assim, ó, a própria expressão da fisionomia terá influência para o bem ou para o mal. Seu espírito, suas palavras, suas ações e atitudes para com os outros são inequívocos. Ou seja, até a nossa expressão, né, facial, que é o que mais aparece, assim, né, nitidamente, isso faz diferença, entendeu, no ambiente, né? Então, tipo, é tão terrível isso que a gente tem que transformar até isso, sabe? Porque às vezes a gente tá triste, aí a gente deixa isso transparecer, aí as outras pessoas que estão ao redor, elas não vão entender se é tristeza, se de repente a gente está chateado com alguma coisa. Então, até isso tem uma influência negativa. Então, assim, se a gente tiver, digamos assim, sei lá, como fala uma linguagem popular ainda, de cara fechada, né? O pessoal já vai ter um exemplo, digamos assim, mal, né? Tipo assim, fala, poxa, mas querendo ou não, você já pesa o ambiente, né? Imagine que está num local ali, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer outro lugar que aparece, tipo, uma pessoa, né? Um pouco, sei lá, um pouco triste, ou um pouco, talvez, irritada, e a gente olha para ela e dá para perceber. Então, isso já traz uma certa apreensão no ambiente, né? Tipo, a gente já fica meio apreensivo, poxa, mas já fica com receio de falar alguma coisa e acabar, né, causando alguma questão. Então, até essa questão da linguagem corporal,
da fisionomia, né? A gente precisa tomar cuidado, porque, né, existem pessoas que precisam melhorar isso também, né? Porque, no caso, ser transformado, né? Que melhorar como é que fala? É evolucionismo, né? Mas ser transformado nesse detalhe também, né? Para que a atmosfera do lar seja mais completa, né? Exatamente isso. Inclusive, eu lembrei de um texto, estou até procurando aqui, aí não encontrei. Aqui no capítulo que fala que, parafraseando, né, que na vizinhança a família deveria ter essa alegria, esse senso assim. Mas eu não achei o texto, mas tem um texto aqui. Se vocês acharem para lerem, vocês me avisam aí, tá? Porque tem um texto aí que fala sobre isso. Na vizinhança também, né? Porque teve esse no próprio lar, mas na própria vizinhança também. Um espírito alegre, mais ou menos isso que ela fala. Eu quero destacar duas coisas que tá na primeira página, assim. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Com frequência. Eu gosto muito quando o Espírito de Profecia fala sobre os anjos. E lá em Patriarcas e Profetas, estou estudando, né, a Bíblia com o Espírito de Profecia, e tem uma parte que falando sobre Abraão, aí fala assim que Jesus, falando de um lar bem ordenado, falando ali de como funcionava o lar de Abraão, aí Ellen White fala assim, Jesus gosta de demorar-se em um lar assim. É muito bonito isso. Fala assim, Jesus gosta de demorar-se em um lar assim. E aqui destaca os anjos, que eu não poderia deixar de passar também para vocês. Outra coisa, sobre a lei de Deus. Família como guardadores da lei. Não é questão de pequena importância para uma família o manter a posição de representante de Jesus, guardando a lei de Deus em ambiente de incrédulos. Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esta posição envolve terríveis responsabilidades. Vamos focar, leitores, agora nas terríveis responsabilidades? Olha, vocês já mencionaram, mas eu quero dar ênfase na justiça de Cristo. Tudo que nós estamos estudando são terríveis responsabilidades. Quando a gente vai, na prática, buscar exercer esse tipo de influência, né? O capítulo diz o alcance da influência do lar, quando a gente vai buscar exercer esse tipo de influência, seja quando duas pessoas estão se conhecendo para um relacionamento, pensem sobre isso, vocês que são solteiros. Pensem na responsabilidade, naquilo que o Espírito de Profecia fala, que o Senhor deixou muito claro sobre isso. Ali, só nesse início, eu que sou solteira, eu sei, você que é solteiro sabe, só nesse início aí já é, Deus falou assim, terrível, terrível e espantoso. Terrível e espantoso, porque só nesse início a gente já vê, digo, gente, acho que é melhor ficar só, acho que é melhor ficar só. Mas não é não, o Senhor une propósitos. Mas só nesse início aí a gente já vê as terríveis responsabilidades. Aí depois de passar por essa fase com a aprovação de Deus, ainda assim tem as terríveis responsabilidades dentro do lar. Então eu quero destacar isso, destacar que não é de maneira fácil que a gente vai conseguir isso. Se você está olhando para o Lar Adventista, que é um livrinho bem pequeno, e você está pensando, olha, eu quero ter um lar assim, então o Senhor está dizendo, olha, são grandes responsabilidades e não é facilmente que a gente vai alcançar isso. Eu vejo que está muito claro
no contexto do grande conflito, que é a abnegação do erro. A gente já citou isso nas outras reuniões, a gente vai continuar citando. Se a gente não aprender a esmagar o nosso eu, isso tudo que estamos aprendendo não é possível em nenhuma fase do processo, nem durante o namoro, nem quando está só o casal, nem quando tem a família com os filhos, nem quando vão tentar ser realmente influenciadores na sua vizinhança. Não vai, porque o egoísmo é a base do pecado, então a gente está a essa contenda no grande conflito entre os dois princípios antagônicos, o egoísmo e a abnegação, o amor abnegado. Tudo que a gente faz está baseado nisso, as pequenas e grandes coisas. Então, vou repetir e passar a palavra para o Nedielson Alisson Financiária. Vou repetir mais uma vez, só para a gente fortalecer isso na mente. Não é questão de pequena importância para uma família o manter a posição de representantes de Jesus, guardando a lei de Deus em ambiente de incrédulos. Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. E o Espírito Santo diz: esta posição envolve terríveis responsabilidades. Naciara pode comentar, depois em seguida Nedielson e Alisson. Então, vendo sobre essa parte de ser representante de Cristo, a gente tem que entender que o Espírito Santo vai falando com a gente e isso tem sido chamado, primeiro individualmente. Cada membro da família tem vários aspectos da vida, entre eles estudante e também uma área da vida é filho, marido, esposa, então é uma área da minha vida. E nessa esfera onde eu atuo, eu tenho aspectos que eu preciso, no meu caráter, que eu preciso melhorar. Ou seja, a gente tem isso para ser e para falar para Deus, né? Pai, um dos aspectos da minha vida que eu tenho que administrar, eu peço ajuda, porque eu tenho que ser polida, mas aqui em casa é difícil, é isso, e vai falando. Aí, interceder por eu pessoalmente, né? Porque nesse papel de ser representante de Cristo, tem os contra-ataques do mal, e é possível observar que tem ido contra a essa parte de eu ser representante de Cristo, a individual. Aí também, enquanto a família está tentando ser representante de Cristo, é necessário também interceder por toda a família, nas madrugadas, porque, pai, a minha família tem que ser representante de Cristo, mas eu tenho notado que minha família ainda não tem sido, porque meu filho tem se comportado dessa forma, a minha esposa tem falhado nesse aspecto, eu tenho falhado nesse aspecto, aí é hora também de apresentar para Cristo, que Ele cubra com a justiça, faça a gente enxergar o que a gente não tem enxergado, que não tem dado ainda a influência que Deus queria que desse, e que tem decepcionado o coração dele, que ele mostre também para que a gente apresente diante dele esse aspecto, porque temos esse papel a cumprir, temos, mas também tem os contra-ataques do mal, que a gente tem que pedir que Deus revele e nos ajude nesse papel que nós temos que cumprir individualmente e como família, uma unidade que precisa toda essa unidade mostrar um único ser, que é Cristo. Amém. Nedielson. Embora não seja fácil, né, como você falou, eu também concordo, mas a gente também tem que entender que também não é tão difícil assim, né? Eu acho assim, se a gente buscar conhecer, né, porque conforme está escrito lá em Oséias, né, 4, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, então a gente já sabe que temos um problema. Se a gente tiver falta de conhecimento, a gente vai morrer, né? E essa morte, ela é por diversos fatores. Então, tem um trecho que eu separei aqui do capítulo que fala o seguinte: nossa ocupação, eu até mandei no chat aqui, nossa ocupação neste mundo é ver, ou seja, aqui já começa falando nossa ocupação nesse mundo, ou seja, a primeira
vamos assim falar, ministério, né? O primeiro propósito nosso, né? É ver que virtude podemos ensinar aos nossos filhos e família. Ou seja, não é só aos nossos filhos, para quem tem filho, né? Mas também para a família. Eu acredito que no caso de pessoas que, no meu caso, por exemplo, que só tenho a minha irmã na família que é da igreja, no caso que são evangélicos, né? Tipo, cristãos, o resto é todo mundo ímpio, né, e ateu. A gente tem essa terrível, né? Essa incumbência de influenciar eles para que eles possam influenciar outras pessoas. E aí o trecho do livro segue falando assim: ensinar os filhos e família a possuírem, a fim de que exerçam influência sobre outras famílias. E assim podemos ser uma força educadora. E aí vem a parte que eu acho mais interessante de todas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem enfim, tem até umas nomenclaturas um pouco pesadas, mas eu prefiro ficar na questão de que temos uma autoestima muito baixa, né? Então, a gente tem a mania de achar que não vai conseguir fazer tal coisa, ou que algo é muito difícil, que não vai ser pra gente e tal. Mas aí vem aqui um detalhe embaixo. E assim podemos ser uma força educadora, ainda que nunca abracemos o magistério, ou seja, ainda que a gente nunca vá tipo, para uma faculdade, nunca vai estudar algo assim que, né, que seja considerado como educação formal, ainda assim a gente pode alcançar esse objetivo, né, de ter uma família, ou seja, isso não está reservado para quem é, tipo assim, bem, né, polido, né, na educação, enfim. Então, pode ser uma pessoa simples, que não tem conhecimento, que ela acha que a influência dela não vai ser tão grande, mas se ela, né, buscar de Deus isso daí e no temor de Deus, é possível acontecer isso. Aí, né, na minha visão, eu acredito que a pessoa tem que ter o conhecimento, né, do que ela está fazendo. Tipo, se for a questão da família, tem que conhecer bastante essa questão da família, todas as questões que envolvem isso daí. E as escolhas que elas fazem, né? Tipo assim, eu acho que se você se inclina nessa direção de ter uma família bem ordenada e buscar isso de fato, é certo que vai acontecer, entendeu? Então, eu não iria muito. Claro que não é fácil, né? Porque quando envolve o eu, envolve o egoísmo e tantas outras coisas, né? Não é tão simples, mas é acessível, né? A todas as pessoas, independente de grau, de escolaridade, ou de grau de sociedade, ou qualquer outra coisa que seja, entendeu? Eu gostei muito do seu comentário, porque eu lembrei de um texto, e eu quero ler para vocês, sobre a gente reclamar as promessas de Deus, que é isso que a educação pela fé ensina, né? A justiça de Cristo. É exatamente do que Isaías 55 fala, né? Que o Senhor, que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas que ela cumprirá aquilo que lhe apraz. E quando a gente olha para essas dificuldades existentes, é no sentido de olhar a sua realidade, mas que com o poder de Cristo, ao receber essa justiça imputada e comunicada, suas promessas podem ser reais na nossa vida, porque se o Senhor prometeu, ele é capaz de cumprir, da mesma maneira que ele prometeu a Abraão e cumpriu. Da mesma maneira que, quando a gente lê Hebreus 11, está baseado ali em promessas. Pela fé, Enoque fez isso, pela fé, Abraão fez isso. Aqui, eu quero ler para vocês, em 1 Crônicas, falando sobre uma palavra que Davi tinha recebido, de que ele iria construir, né, o templo. E aí ele faz uma oração. E é isso aqui, eu quero ensinar isso para vocês. É orando a palavra. Davi, ele faz uma coisa aqui que poucas pessoas ensinam. Eu tenho estudado bastante sobre isso. 1 Crônicas 17, versículo 23. Aqui tem o título A Oração de Davi. E diz assim: portanto, agora, isso é a oração, Davi falando para o Senhor. Portanto, agora, Senhor, que a palavra que tens falado acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre e faz conforme tens dito.
No 25 diz: Porque tu, ó meu Deus, disseste a teu servo que edificarás para ele uma casa. Porquanto teu servo achou valor no seu coração para orar diante de ti. E agora, versículo 26. E agora, Senhor, tu és Deus e tens prometido a tua bondade ao teu povo. No versículo 23, que a palavra que tens falado acerca do teu servo e acerca da tua casa seja estabelecida para sempre, e faz conforme tem dito. O que Davi fez? Ele recebeu a palavra do Senhor e ele depois fez uma oração e falou assim: Senhor, cumpre na minha vida esta tua palavra sobre a casa que eu irei edificar, porque o Senhor disse que eu irei edificar. Lá em Lucas, e eu já vou passar para o Alisson, que chegou atrasado. Eu vejo você chegando. Tô brincando, Alisson. Lá em Lucas, Lucas 1, Lucas 1, 34. Maria, né, a ocasião em que o anjo Gabriel está falando com Maria sobre que ela iria dar luz a Jesus, fala assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que a tua prima, Elizabeth, né, Isabel, também concedeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada de estéril. Aí o anjo Gabriel diz assim, é demais, porque com Deus nada será impossível. É isso que eu quero chegar aqui com vocês. Por mais que pareça assim, é impossível ter uma família bem ordenada. Eu admiro quem tem, mas para mim não vai ter. Porque com Deus nada será impossível. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que Maria disse, porque é a mesma coisa que Davi fez. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso aqui é exercer fé. E, para terminar, eu quero ler um texto de Ellen White. Olha só um texto de Ellen White. Porque o conhecimento do que o conhecimento do que as Escrituras querem dizer, quanto nos exortam à necessidade de exercitar a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. O conhecimento do que as Escrituras querem dizer, quanto nos exortam à necessidade de exercitar a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Lembrando que a fé é a dependência completa somente da palavra de Deus para o cumprimento do que essa palavra diz. Então, quando eu tenho uma palavra na Bíblia cheia de profecia, que são promessas, o Senhor fala, os seus mandamentos são promessas, eu tenho que clamar para como Davi fez, como Maria disse, cumpre, Senhor, essa tua palavra. O Senhor fará essa obra. Então, se a gente não tem vivido isso, é por incredulidade. A Alisson pode comentar. Não estamos ouvindo, Alisson. E o Nedielson comentou assim, o evolucionismo. Muito bom o conceito do Jones e Wagner. Alisson, não estamos te ouvindo ainda.
E houve silêncio no céu. Leitores, vai raciocinando aí o que a gente está. Vocês que estão quietinhos aí, presta atenção, vai fazendo as ligações mentais. O Espírito Santo está falando com vocês. E a gente vai finalizar depois do comentário do Alisson, se não tiver nenhum comentário, tá? Já está na nossa hora. O que eu pretendo é que a gente permaneça mais ou menos uma hora e pouquinho só, para não ficar muito tarde. Estão me Então, ouvindo agora? agora sim. Eu não sei o que... É um mistério que acontece nesse meu PC. Mas, enfim. Eu acredito, não acredito em leitura de pensamento, né? No processo de Deus. Mas na hora que tu estava lendo o capítulo de Davi, ali onde ele fala sobre... Davi não, né? Ou foi Salomão? Foi Salomão ou foi Davi? Davi, não foi? Eu pensei exatamente no verso acerca de Maria, porque você vê que é praticamente a mesma fala, né? A mesma linguagem. Ele pedindo para que Deus cumprisse nele a sua palavra, e Maria basicamente utilizou da mesma narrativa. Então é realmente a dependência da palavra. Eu só queria retomar uma fala tua, Josi, com relação às responsabilidades, né? Para quem adentra um casamento, uma família, né? Quem constitui uma família. E aí, o que acontece? Eu lembrei de uma citação da irmã White, onde ela diz o seguinte, que ela escrevendo para uma jovem, aonde que hoje em dia se entende como sensibilidade. Tipo, tem pessoas que você não pode falar a verdade, que elas dizem assim, que serem muito sensíveis, né? E aí você tem que ter um certo... E de fato, você tem que ter um certo cuidado sempre que você for expor a verdade às pessoas, né? O Espírito de todas as Nações diz que Jesus, ele não era descuidado nesse aspecto, né? Ele não falava a verdade de forma descuidada, quando ele queria apresentar isso para a quem ele desejava salvar, tá certo? E aí o que acontece? Ela escrevendo essa carta direcionada para essa jovem, ela diz assim, eu vou parafrasear aqui, você fala muito da sua sensibilidade, mas ela diz assim, isso nada mais é do que o eu ainda imperando. Como você mencionou aí sobre abnegação, né, e egoísmo, duas mentes antagônicas, né, e que uma delas tem de prevalecer em nossa vida, e a gente precisa se submeter a Deus para que a mentalidade da abnegação, do abrir mão da sua própria vontade em cumprimento à vontade de Deus, deve ser a nossa prioridade e o nosso alvo. Ela menciona isso. Então, assim, não existe essa história de dizer, eu sou sensível e não posso ouvir verdades. Não. Quando alguém abre a boca a dizer isso, é porque o eu dessa pessoa ainda está muito está imperando muito na vida dessa pessoa, entende? E ela conclui a carta dizendo o seguinte, que enquanto ela agir desse modo, ela de forma alguma pode ser chamada de cristã. Então isso é uma advertência para nós também. Se em nossa vida as verdades que Deus nos apresenta através dos seus servos, né, vai de encontro com o nosso eu, e nos tornamos extremamente ofendidos com isso, e isso é um indício de que existe, o eu está tomando o lugar do trono do nosso coração, que deveria Cristo estar ali. E se assim prosseguirmos, infelizmente a gente também não pode ser chamado de cristão. Então era esse o meu comentário. Que impressionante esse texto, né? Impressionante. O eu operando, né? O eu operando. A gente vê que é a base de todos os pecados, né? Leitores, nós vamos finalizar. Deixa eu ver se o leitor que
Ellen, o Gustavo tá aí com você, que eu combinei com ele dele fazer a oração final. Mas, leitores, semana que vem nós vamos estudar capítulo 5 com o título Poderoso Testemunho Cristão. E mais, né? Durante todo o ano nós vamos estudar o Lar Adventista e nós vamos passar por muitos assuntos. Vai falar muitas vezes sobre relacionamento, sobre essa preparação para o casamento, sobre o cuidado com os filhos, verdadeira educação. Tem muita coisa para a gente estudar. Vida no campo, vai abranger vários princípios e reformas. Então, orem pelo o objetivo que eu trouxe aqui para a gente fazer uma reunião durante a semana para oração, que vai ser algo bem, né, direto assim, oração. Então, aqueles que vão participar, a gente vai orar, tudo combinado antes. Eu quero muito fazer esse projeto no clube de leitura. Inclusive, tem outros também que o Senhor tem me mostrado. Eu quero muito que vocês orem por isso, porque... Muito obrigada, Léo. Por favor, ore todos os leitores. E vamos agendar, eu vou colocar lá as datas semana que vem. As datas não, os horários e dias para a gente fazer uma votação ali. Mas se esforcem para participar. Leitores, muito bom estar com vocês. Depois da oração a gente vai tirar a nossa foto, então permaneça aí. Gustavo, por favor, pode fazer a nossa oração final de joelhos. Boa noite, leitores. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um sábado. Obrigado por mais uma reunião do clube de leitura, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reuniu jovens para estudar a tua santa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por ter enviado, Senhor, Ellen White, para nos advertir e nos ensinar, Pai. Obrigado porque o Senhor falou através dela para nos orientar e para nos ensinar como devemos viver, Pai, como ser cristãos verdadeiros. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ajude a transformar o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo, Pai. Nos ajude também, Senhor, a ter um lar harmonioso, Pai, pois aqui acabamos de aprender que os anjos, eles gostam de visitar lares cujo as pessoas obedecem aos seus mandamentos, Pai. Senhor, afaste de nós toda a tentação do inimigo, Senhor. Que quando o inimigo vier nos tentar, o Espírito Santo esteja conosco, que nós não venhamos a cair em tentação, Senhor. Que os seus anjos da guarda nos proteja, Senhor, e proteja os nossos lares, as nossas famílias, Pai. Nos dê um bom sábado em Tua presença, Pai. Nos dê uma boa noite de descanso. Abençoe cada família aqui representada. É isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigada pela oração, Gustavo.